Olá, sejam todos bem-vindos à minha apresentação. Meu nome é Nicolas Brandão, eu sou estudante de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também faço parte do grupo de pesquisa, que é orientado pelo professor Dr. Pedro Marinho, na coordenação de História da Ciência e Tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Nosso grupo de pesquisa conta também com a coorientação do professor Dr. Magno Borges. O título do projeto é A Expansão para Dentro, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e as associações técnico-científicas no Brasil oitocentista. O título da minha apresentação é Linguagens em Conflito, a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Então, dando início à minha exposição, ela tem como objetivo compartilhar alguns dos resultados preliminares provenientes da minha atuação junto ao grupo de pesquisa. Então, ao trazer à tona diferentes linguagens sobre o mesmo evento, eu pretendo refletir sobre o processo de construção de hegemonia que envolve a chegada de um aparato tecnológico tão importante como uma estrada de ferro. Então, entender como as ideias, os discursos e as representações aparecem no processo de construção de hegemonia em torno desse avanço tecnológico. Então, apresentando um pouco sobre o nosso objeto de investigação, nós procuramos examinar o papel das ferrovias de um ponto de vista amplo, econômico, político e cultural. Então, a pesquisa ela tem como intuito analisar as condições sociais em que se deu a introdução, a adaptação e a produção da técnica e tecnologia das estradas de ferro na região do Vale do Paraíba. A Estrada de Ferro Dom Pedro II foi um empreendimento de extrema importância para o Brasil imperial. Ela teve suas obras iniciadas ali no ano de 1855 e visava atender o complexo cafeiro da região que era tida como a maior produtora de café do mundo, que é a região do Vale do Paraíba Fluminense, melhorando o escoamento de produtos e aumentando, consequentemente, os lucros da classe senhorial. E no ano de 1858 tem a inauguração da primeira seção e começa também o início das obras da segunda seção. Então, a inauguração de uma das mais significativas obras ferroviárias do Brasil Imperial ocorre em 1865, que é já a segunda seção da Estrada de Ferro, né, que teve como um grande desafio a Serra do Mar, que era uma verdadeira barreira natural, repleta de aclives e declives. Então, os modos de enfrentar esse desafio, né, e as tensões políticas e sociais podem ser verificadas em periódicos de época e representações visuais que estamos trabalhando no interior de nossa pesquisa. Eu tenho voltado os meus esforços para a sistematização do acervo iconográfico do grupo de pesquisa, objetivando identificar a origem e o contexto de, de fontes imagéticas. E me deparei com essa pintura, que traz aí a inauguração da Estrada de Ferro, Dom Pedro II. Ela é de autoria de Louis Auguste Moreau, e a gente tem informação que ela é do ano de 1855. Porém, é possível problematizar essa data. Mas aqui ela aparece como uma projeção, porque 1855 ela é o ano de início da obra ainda. Então, é um momento de assentamento dos trilhos. Essa pintura ela visa representar o que não foi, mas ela nos serve bastante para entender a hierarquização dos elementos constitutivos daquilo que o professor Ilmar Matos chama como boa sociedade, esse símbolo de civilidade.
Também temos a exclusão de outros setores da sociedade, como os negros escravizados, que desempenharam um papel central na construção dessa ferrovia. Então, nós temos aqui uma contradição que se busca naturalizar. Adiante, eu também trabalhei com levantamentos e periódicos presentes na hemeroteca digital, como essa passagem do Jornal do Comércio, que diz que não está longe o dia em que possamos saudar a inauguração da grande via férrea de Pedro II, levando a civilização e a indústria ao interior do país, em que vejamos as municipalidades empregarem um produto de suas rendas no melhoramento dos ramos vicinais dessa grande artéria e de outras, né? Então a gente viu através dos periódicos que a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II foi um evento amplamente noticiado pela imprensa de época, e trabalhar com esses jornais permite examinar a articulação, a divulgação e disseminação de projetos, ideias, identificar a construção de hegemonia. Então, não é comum se deparar com notícias que indicam uma expectativa grandiosa em relação ao advento desse aparato tecnológico. Nós vemos, então, né, a chegada do progresso, da civilização e da modernidade através dos trilhos. Trago também uma litogravura da inauguração da Estrada de Ferro, que é do ano de 1858. Então, se a primeira imagem é uma pintura que exalta a inauguração, nós vemos que essa litogravura ela descreve esse evento de uma forma bem mais singela. Isso certamente representa um conflito em termos de representação visual da inauguração. Essa litogravura ela pode ter uma abordagem mais simples e direta, enfatizando aspectos mais cotidianos e realistas da inauguração, com menos elementos dramáticos e simbólicos. Mas, apesar da pintura ser datada no ano de 1855, é necessário problematizar essa data, como eu havia falado anteriormente. Isso se justifica porque há elementos que são comuns entre as duas imagens, como a bandeira imperial, né, sua forma de ornamentação, a estrutura do telhado, inclusive, é bem similar, a representação dos vagões de passageiros, e a gente vê aqui que sempre retratada dentro desse processo a boa sociedade. Então, o exercício da crítica à fonte me permitiu questionar a data e também perceber similaridades de representações, mesmo tendo em vista as técnicas e linguagens diferentes, né? Apesar da simplicidade de uma comparada à outra, ambas revelam uma busca que vai além de retratar o que aconteceu. Elas expressam um discurso de projeção, de memória para o futuro. As imagens, eu acredito que elas se complementam através dessa ideia de modernidade apropriada pela boa sociedade. Então, eu trabalhei aqui um pouco as diferentes fontes e possibilidades no que diz respeito ao nosso grupo de pesquisa, nossa investigação, né? Procurei expor um pouco o que se quer representar através de fontes iconográficas, os discursos presentes em periódicos, né? E acredito que é possível verificar nas diferentes fontes um ponto comum, que é essa narrativa sobre o progresso como um elemento que envolve a produção de uma hegemonia de classe, ou seja, temos o progresso como justificativa, embasando uma narrativa presente em diferentes tipos de fontes. A boa sociedade ela aparece aqui
trago uma relação entre boa sociedade, modernidade e escravidão, ela se mobiliza nessa proposta de modernização e invisibiliza, mas não nega a escravidão. Essas são algumas das referências utilizadas para a construção desse trabalho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura pela oportunidade de participar mais uma vez de um evento que contribui de forma significativa com o meu processo formativo. Agradeço ao CNPq pela valorização ao fazer científico. Agradeço ao meu orientador, Pedro Marinho, pela oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa. Agradeço também ao professor Magno Borges pelas importantes contribuições. Por fim, me coloco à disposição para interagir com todos que chegaram até aqui. Muito obrigado.